O martelo é muito útil, mas sendo usado de maneira inadequada, ele vai ser perigoso. Assim são as ferramentas digitais. Em alguns vídeos passados, a gente falou aqui de algumas ferramentas. Só que ferramentas, sejam elas digitais ou não, elas são só isso, ferramentas. E como qualquer ferramenta, ela pode ser muito útil, mas se usada de maneira inadequada, ela pode atrapalhar. O martelo é muito útil, mas sendo usado de maneira inadequada, ele vai ser perigoso. Assim são as ferramentas digitais. Como a gente falou do Socrative e do Kahoot, eu gostaria nesse vídeo de abordar algumas dicas, algumas coisas de como é que a gente pode usar de maneira adequada essas ferramentas. Uma delas é a gente saber o momento em que a gente pode usá-las. E aí depende muito do objetivo, depende muito da situação em que o professor está envolvido. Então vamos imaginar que o professor está no início do semestre letivo, no início do ano letivo, ele não conhece muito bem a turma. Ele quer testar o nível de conhecimentos dessa turma. Ele pode usar uma ferramenta dessas que de uma maneira rápida ele vai testar isso. No início de uma aula, por exemplo, que ele vai abordar um assunto novo, ele quer levantar o quanto os alunos sabem daquilo, ele pode fazer um teste que a gente chama de avaliação diagnóstica, que só vai servir para ele entender como que aquela turma compreende aquele assunto, o quanto aquela turma está avançada naquele assunto, vamos dizer assim. E a partir daí ele pode observar os resultados e saber como é que ele vai orientar o trabalho dele a partir dali. A técnica ela pode ser usada num outro momento como instrução por pares. Você está abordando um assunto, de repente você quer acompanhar o nível de compreensão da turma e você lança uma pergunta. Você lança uma pergunta, os alunos vão responder, alguns vão responder certo, outros vão responder errado, e aí você dá um momento para que a turma converse e para que cada um justifique por que respondeu uma coisa, o outro respondeu outra coisa. E aí, nesse momento, acontece aquilo que a gente chama de instrução dos pares. Ou seja, aquele que está compreendendo melhor acaba convencendo o outro de que a alternativa certa, se for o caso de um teste, a alternativa certa é aquela e não a outra. E aí você repete a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta na segunda vez. E aí o que você vai observar? Que o nível de acerto dessas perguntas, ele vai aumentar. Então, a instrução por pares, ela serve para isso, para que aquele aluno que está acompanhando mais a matéria, que está compreendendo melhor a matéria, ele vai entender e explicar a matéria para o colega. E aí você repete a pergunta e na segunda vez você vai perceber que o nível de acerto vai ser muito maior. Por quê? Porque os alunos aprenderam entre si. Então, aquele momento de reflexão que você faz no meio da aula, você não precisa mudar a sua aula, você não precisa alterar nada substancialmente, você só precisa dar um tempo para os alunos conversarem, 5 minutos, nem isso, às vezes 3 minutos, para os alunos conversarem e você lança a pergunta de novo, já é o suficiente. Isso é o que a gente chama de instrução por pares. Outra ferramenta é usada no próprio engajamento do aluno. De repente você lança uma questão dessas para despertar. Você tem uma exposição longa, às vezes meio chata, meio maçante, e aí de repente você faz uma outra atividade para que o aluno pense, para que o aluno reflita, para que o aluno responda. E aí você volta para aquele assunto e pode, inclusive, pedir para ele prever coisas, enfim, como uma forma do aluno se engajar num assunto um pouco mais árido, por exemplo. E também você pode usar isso como uma técnica de verificação no final da aula. No final da aula você vai e faz algumas perguntas para ver o quanto que eles entenderam. Então você pode usar no início da aula como um diagnóstico do conhecimento do aluno, você pode usar no final da aula como um diagnóstico da compreensão do aluno daquela aula, ou você pode usar no meio, ou como forma de instrução por pares, ou como forma de motivação, de engajamento, de fazer uma atividade diferente para que o aluno desperte para a importância daquele assunto. O importante aqui também não é só saber quando usar, mas que tipo de pergunta você vai fazer. Essas ferramentas também vão caber qualquer tipo de pergunta.
Então, o professor tem que ter muito claro, a gente sempre fala isso, o professor tem que ter claro os objetivos que ele tem naquela aula. Então, se o objetivo dele é que o aluno entenda, compreenda um conceito, ele está num nível da taxonomia de Bloom. Então, naquele momento, a pergunta ela tem que ser uma pergunta conceitual. Então, raramente você vai fazer perguntas de memorização do tipo, quais são as classificações? Não, dificilmente isso é produtivo. O importante é você testar o conceito, é você testar a aplicação de um determinado conceito, é você testar a compreensão do conceito. Então, você pode fazer várias perguntas que sejam conceituais, para que ele reflita, para que ele pense, para que ele aprenda, para que ele discuta com o colega. Então, como que você faz uma pergunta conceitual? Ou você vai, tratando de um conceito, você vai expor uma situação e diz o que vai acontecer aqui. Ou então você vai colocar uma aplicação. Se você jogar uma bolinha para cima, quando ela chegar no ponto de máximo, qual vai ser a aceleração dela? Ela vai subir e vai descer. Quando ela está lá no ponto de máximo, qual que é a aceleração que aquela bolinha está tendo naquele momento. Então, isso é o conceito. Você não vai pedir para ele fazer conta. Aliás, muito raramente se usam essas ferramentas para que o aluno faça uma conta. Você não vai pedir conta, você vai pedir conceito. Por isso que a gente fala que essas ferramentas são muito boas para testes conceituais. Então, o professor precisa pensar nos objetivos da sua aula e pensar o que ele quer avaliar, o que ele quer ver que o aluno está compreendendo. É dentro disso que ele vai elaborar a sua questão. Na verdade, isso parece um pouco complicado, mas é bastante simples. A ferramenta é simples de usar, mas a estratégia para usar a ferramenta de maneira adequada, o professor vai descobrindo. Então, nada melhor do que o professor ir testando e vendo o que funciona e vendo o que os alunos se engajam, e aí cada turma é diferente, cada disciplina é diferente, então o professor tem que ir testando essas coisas para ele ir percebendo, para ele ir elaborando qual a melhor maneira de usar essas ferramentas. Então, ter o domínio da ferramenta é importante? É importante. O domínio tecnológico, o domínio técnico da ferramenta é importante. Mas é importante também usar a ferramenta de maneira adequada para que aquilo não seja só uma ferramenta, só uma diversão. E aí, a gente sempre reforça isso. Aí é que está o grande papel do professor, o pensador da estratégia. E nada vai substituir o papel do professor nessa hora. Né? Não é a tecnologia que vai substituir, muito pelo contrário. A tecnologia ela requer muito mais que o professor seja uma pessoa que pense estrategicamente aonde ele quer chegar, que conceitos ele quer desenvolver, que objetivos ele quer atingir, e aí é que está a importância do professor. Ele saber usar essas ferramentas de maneira adequada. Essas ferramentas não vão tomar o lugar do professor, e sim elas vão ajudar o professor como ferramentas, que são para que ele melhore sua aula e principalmente para que ele melhore a aprendizagem dos alunos. Ok? Simples assim, o recado de hoje era esse. A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau. Os assuntos são apresentados aqui de maneira bem resumida e bem simplificada, mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.